que muitas pessoas vão para a praia, vão lançar rosas, né? Muitas pessoas vão fazer os seus pedidos, né, aos seus deuses, não ao Deus da Bíblia, não ao Deus eterno, né? Mas vão pedir, não é isso? Aos deuses pagãos, né? Era isso que faziam os adoradores de Baal, os adoradores, né, dos deuses, né, pagãos. E tem muita gente também que se veste de branco, supersticiosos, né? Outros de amarelo, né? Pedindo ouro, né? Mas nós sabemos que, na verdade, nós devemos pensar em 2025 na perspectiva do Senhor. Passou 2020, passou 21, passou 22, né? Passou a pandemia, passou 22, passou 23, 24 e agora vai ser 2025. A previsão é a pior possível. A previsão na perspectiva econômica para o Brasil é a pior. Na verdade, o Brasil é pior, né? Nós passamos pela pandemia, mas vai passar pior do que a pandemia. Mas o mundo também está passando por um momento difícil. Mas o Brasil, pela situação econômica, pelos gastos do governo, né? Pelos gastos exacerbados, pelos 32 bilhões, né, que vão ser destinados à Lei Rouanet, né? E aí o PVC, PDC, os auxílios que são dados para quem precisa, né? BPC, né? Os auxílios para quem precisa vão ser cortados. É inversão de valores. Mas eu quero trazer uma perspectiva para você que você talvez, você que está nos assistindo, você que está aqui, talvez você não pensou nisso. E eu tenho certeza que essa perspectiva, ela tem mais de 3.000 anos atrás. Eu queria começar com a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 33. A gente acabou de cantar. Que nos diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33. Versículo 33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outra tradução, todas as outras coisas vos serão. Na minha tradução, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas, em algumas traduções. Mas eu quero me basear a mensagem com o tema: buscai primeiro o reino e a sua. Buscai primeiro o reino e a justiça dos céus. O que devemos esperar? Né? Muita gente espera, né? É uma atitude passiva, é uma atitude apática, sem ação, sem reação, né? É uma atitude sem reação. Então o que devemos esperar? Muita gente espera 2025. Vou repetir aqui, isso é importante. Muitas pessoas esperam 2025. Mas o que Deus nos leva a entender é que não devemos esperar.
é que devemos buscar em 2025. Talvez a gente está numa situação confortadora. Confortável ou não? Tem muita gente que está em situação confortável. E está esperando 2025, vai esperar 2026 e vai esperar 2027. Mas o que Deus nos orienta nessa manhã é que devemos buscar 2025. O que devemos buscar em 2025? Há uma tendência, e aí eu vou começar com outra perspectiva. Há uma tendência, primeiro é o seguinte: não devemos esperar 2025, devemos buscar 2025. E a outra coisa é a seguinte: há uma tendência de sempre começarmos pelo final, que humanamente é mais confortável. Vou repetir. Há uma tendência de sempre começarmos pelo fim ou pelo final. Por que eu estou falando isso? Ninguém quer começar se esforçando. O final é melhor. Ninguém quer trabalhar para receber. Essa é a verdade. Talvez quer receber para trabalhar. Não é isso, irmão? Então há uma tendência de sempre estarmos numa questão confortável, porque é mais isso é humano. Não queremos nos esforçar, não queremos trabalhar. Por isso que as pessoas estão sempre esperando e não buscando. Por isso, essa tendência de começar pelo fim é melhor, né? Como assim começarmos pelo final ou pelo fim? Porque o fim já está acabado, já está concretizado. Não é isso? Eu estou no fim, eu não preciso me esforçar. Eu não preciso buscar, eu só preciso esperar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor, pela sua palavra, nos orienta a começarmos dando o primeiro passo. E não o último passo. Não começaremos pelo último passo, mas sim pelo primeiro passo. E o primeiro passo, na perspectiva de Deus, na sua palavra, e aí que entra o segredo. O primeiro passo para 2025 que devemos dar, o primeiro passo é a confiança em Deus e na sua palavra. É o primeiro passo a darmos. É confiar em Deus, confiar na sua palavra. Olha, as perspectivas são as piores, mas confiar em Deus é preciso. E aí, no reino dos céus, porque o primeiro passo é confiança, porque no reino dos céus sempre começamos no reino espiritual. Porque você vai assim, não, pastor, a gente tem que trabalhar. A gente tem que pensar em trabalhar. Sim, porque senão a formiga nos ensina, vai ter com a formiga. Deus nos ensina, vai ter com a formiga, né? E nos chama de preguiçosos. Mas talvez
esse não seja o seu caso, nem o meu caso. A gente não é preguiçoso. A gente bota a mão na água, a gente trabalha, a gente cala, não é isso? Mas confiar em Deus e na sua palavra é necessário. E aí, que no reino dos céus, sempre começamos no reino espiritual. E aqui vai uma grande revelação. Confiança. Mas por que devemos começar? Porque o reino de Deus começa sempre no reino espiritual. Porque confiar naquilo que não vemos, só confiar naquilo que uma pessoa disse, né? E às vezes a gente é tão levado a confiar no que as pessoas dizem, né? Nos prognósticos, né? Nos prognósticos das pessoas, né? Das profetadas, dos profetões, né? Há uma tendência humana de confiarmos nisso e não confiarmos na palavra de Deus. Vou repetir. O primeiro passo é a confiança, e que aos olhos humanos não seria o primeiro passo. O primeiro passo seria trabalhar. O primeiro passo seria se esforçar. Mas no reino de Deus, no reino dos céus, conforme o texto diz, mas buscai primeiro o reino dos céus. Não é isso? E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E a gente vai entender que essas demais coisas estão no próprio texto. A partir do versículo 1. A partir do versículo 1 do texto. Aqui vai uma grande revelação. Sua vitória começa sempre no mundo espiritual. Isso você tem que pegar. Por quê? Esse segredo, ou essa revelação, isso não é profetada, está revelada há mais de 3.000 anos atrás no Salmo 37. Vou repetir. A sua vitória, a vitória da sua vida, a vitória para a sua família, começa sempre no mundo espiritual. E não o inverso. E o Salmo 37, que tem aí aproximadamente quase 3.000 anos, escrito, revelado, diz o seguinte: não é um salmo, o Salmo 37 não é um salmo, como se dizem, da teologia da prosperidade. Eu sempre tenho usado esse texto aqui, principalmente versículo 19. Mas ele no início, ele fala o seguinte, olha, ele começa o salmista, olha só. Isso está lá, ele descobriu isso há 3.000, Deus revelou isso para ele há 3.000 anos atrás, aproximadamente. Ele fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, dos sambarilós, dos 7 uns, dos que prosperam, do ganancioso, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, a injustiça. Aqui, iniquidade é injustiça, porque equidade é justiça. Por eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a árvore verde. A princípio eles prosperam, né? Tem aquele ar de felicidade, mas isso é passageiro. E
Versículo 3: confia no Senhor. Confia no Senhor. Busca. Primeiro passo: confiança. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança, sem ninguém roubar o que é teu, sem ninguém tirar o que é teu. Primeiro, confiar no Senhor. Primeiro passo. Aí o versículo 4 fala: agrada-te do Senhor, e Ele. O que é agradar ao Senhor? Ter prazer em confiar no Senhor, ter alegria, ter paz em confiar, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O teu coração vai estar tão em sintonia com Deus, que o que você desejar não vai ser o seu próprio deleite, como a Bíblia diz, porque Deus não atende pedido para a pessoa se deleitar nos prazeres desse mundo. Aí ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Irmãos, e aqui vai todo o capítulo 37 do Salmo. Desse Salmo fala: descansa no Senhor, espera nele e não te irrites, porque por causa do homem, versículo 7, que prospera no seu caminho. Versículo 6, ele fará sobressair a tua justiça. Versículo 8, versículo 9, o 10, que diz assim: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Paz, confiança, traz tudo isso. Traz paz. Aí ele vai, diz que o Senhor ri-se deles, porque sabe que o dia que está se aproximando. Aí lá no versículo 16 fala: mas vale um pouco do justo que a abundância dos ímpios. Aí no versículo 18: o Senhor conhece o dia dos ímpios, dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Eu acho que até aqui. Não serão envergonhados. E aí o primeiro passo e o segredo é essa. O primeiro passo é a confiança. E Jesus vai falar isso no momento em que o texto nos revela isso. O primeiro passo é confiar nele. Por quê? Porque ele diz: buscar primeiro o reino de Deus. E buscar é confiar, é ter certeza naquilo que as Escrituras, naquilo que o próprio Jesus falou. Engraçado que tem o segundo passo, mas o primeiro passo é confiar. Eu confio no Senhor e o busco. Aí sim, o segundo passo é buscar. Eu confio na sua palavra, então eu busco ao Senhor. E no capítulo 6 de Mateus, é logo depois do Sermão do Monte, Jesus nos revela: buscai um reino. E é interessante, né? Buscar um reino invisível. É um reino invisível, que não existe palácio
Já viu que o reino dos céus não existe palácio, né? Sempre os reinados, os reinos, têm os seus palácios, né? Na Idade Média. Mas o reino dos céus é invisível. Mas tem um rei, tem um exército, tem súditos, tem leis e tem armas. Esse reino dos céus tem rei, que é o Rei Jesus, tem um exército, que são os seus anjos, que são os nossos conservos, trabalham ao nosso favor. Tem os súditos, que somos nós. Tem as leis, que são as leis morais, são as leis de Deus, desde o princípio do mundo e até hoje, revelada na sua palavra. Tem as armas, são as armas espirituais. Efésios capítulo 6 vai falar isso. Mas a arma mais poderosa é o amor. De todas as armas, a mais poderosa é o amor, porque se identifica a Deus. Deus é amor. Mas eu queria falar aqui, olha, a partir do versículo 5 do capítulo 6, ele vai falar dessas armas poderosas que a gente deve buscar no reino de Deus. Primeira é a oração. Diz lá, como se deve orar? E quando orarem, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Aí versículo 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não é uma oração, não é um ritual, mas é uma oração com coração, com consciência, conhecendo aquele que você, o reino pelo qual você está buscando. E ele no versículo, não vos assemelheis, pois, a eles, aos fariseus, que oram em pé, buscando glória para si, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tem necessidade antes de lhe pedirdes. Ou seja, ele use essa arma, busque o reino, busque através da oração. E aí tem a oração dominical que Jesus ensina. Porque a oração, tanto você pede as suas necessidades, como você também entrega o teu coração. Portanto, vós orareis assim, Jesus ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A oração é sempre uma arma poderosa para buscar o reino dos céus. Sem a oração, não tem como se buscar o reino dos céus. Outra arma também é o jejum. Quando jejuardes, não vos mostrais conquistados, como os hipócritas, porque desfigura o vosso rosto, versículo 16, a fim de serem percebidos por todos os homens que jejuam. Em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aqui, o jejum é uma arma poderosa.
Porque jejum é negar-se a si mesmo. O jejum é negação, é negar-se. É negar a si mesmo. É negar os desejos naturais, desejos carnais, desejos emocionais, desejos afetivos. Então, segundo passo, busque em oração o reino dos céus. Busquem com abnegação, negando a si mesmo. O terceira arma é desejar os tesouros dos céus. Jesus vai falar: não acumuleis tesouros nesse mundo, onde a ferrugem e os ladrões roubam, mas ajuntai para vós tesouros dos céus, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão podem acabar com esse tesouro. Porque onde está o vosso tesouro, também estará o teu coração. Então, desejar os céus, desejar a presença de Deus, é necessário buscar desejando a presença de Deus. Outra coisa também que devemos usar como coração limpo, puro, são os olhos, a lâmpada do corpo, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se o teu coração desejar, estiver impuro, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes serão essas trevas? É necessário buscar o reino dos céus com coração puro, limpo. Outra coisa também que devemos buscar é servir ao único reino. Irmãos, não podemos ficar em cima do muro. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Deus ou é esse mundo. Ou é Deus ou é a luxúria desse mundo. Ou é Deus. Tem muita gente que acha: eu sirvo a Jesus, mas daqui a pouco vai para a festa do fim do ano. É só uma confraternização. Não. A Bíblia nos ensina como passar 2020. Primeiro passo: confiar. Segundo passo: buscar o reino. Confiar nesse reino, buscar. Como devemos buscar? Através da oração, através da abnegação, através do desejo de estar na presença de Deus. Devemos buscar com o coração limpo e também buscar buscando o único e suficiente Salvador, o único e suficiente Deus eterno. Porque não poder servir a Deus e as riquezas. Por isso que o primeiro passo é a confiança. E aí Jesus vai falar, ele vai falar da justiça, né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quando ele vai falar de confiar, é justamente no versículo 25, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem. O problema é que tudo é industrializado hoje. E a gente acha que alguns poderiam dizer que esse texto aqui está desatualizado, porque tudo é industrializado. Mas já viu? Se a matriz energética de um país cai, cai tudo. A Alemanha está passando por crise energética, por isso está já lá fecharam o parlamento. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. O sol, ele não é eterno. Você sabia que para o sol, né, continuar aquele brilho, ele se consome a si mesmo? Vou dar uma notícia, talvez você não saiba, o sol está morrendo. O sol está morrendo. Só que isso vai levar aí milhões de anos, mas ele está se consumindo a si mesmo. E o texto aqui falou assim: olha, por que andais ansiosos? E no fim ele vai falar assim, Jesus vai falar assim, olha só o que ele fala: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu ao qualquer um deles. Aí ele fala assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que haver de vestir, porque os gentios, os que não confiam, os que não buscam, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais todas delas, ou todas elas. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus, confia e busca o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, finalizando, viu como a Bíblia, ela se explica, ela auto se revela, mas pelo Espírito que Ele nos tem dado. Esse entendimento é obscurecido a muitos, mas para nós não. Nós começamos, nós não esperamos 2025, nós buscamos 2025. Mas qual é o primeiro passo? Confiar. Confiar no Rei. Mas devemos dar o segundo passo, buscar esse reino. Mas como? Desejando, o coração limpo, servindo ao único Deus, se negando a si mesmo. Viu como tudo se esclarece, como tudo se revela? Os homens vão hoje, muitos vão buscar, muitos vão esperar 2025, que venha 2025. Muitos vão fechar o corpo. Muitos estarão na praia, oferecendo a deuses pagãos as suas vidas e as vidas das suas famílias, infelizmente.
Mas nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos buscar o Senhor. E aqui, interessante, que Jesus vai falar, né, dos hipócritas, religiosos, né? E aqui, realmente, esse segredo, ele se revela na igreja, no templo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não é o templo, é a sua vida. Não é buscar simplesmente no templo, é buscar através da sua vida o reino dos céus. É confiar através a única atitude sua, confiar e buscar. Quando você estiver em casa, busque, confie. Quando você estiver no trabalho, busque, confie, ou confie, busque. Quando você estiver no ônibus voltando para casa, andando, caminhando, confie, busque. Quando você estiver na sua casa, que se o inimigo se levantar, confie e busque. Porque Jesus ele falou assim: eu vos digo, que mesmo Salomão tentando, ele não conseguiu. Você está entendendo? Ele buscou primeiro o reino. Ele falou para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, para confiar nele. E a gente viu no Salmo 37, que foi escrito há quantos mil anos atrás? Todo o texto fala: confia no Senhor, espera nele. Olha que coisa maravilhosa. E ele falou assim: você não será envergonhado, nem eu. Você que está nos ouvindo aí, você não será envergonhado, nem eu. Porque nos momentos de crise nós teremos fartura, mas é necessário buscar o reino, confiar no reino, confiar na sua palavra, confiar e buscar de todo o coração. Deus nos abençoe nessa manhã. Nos deu um 2025, não esperando, mas buscando ao Senhor de todo o coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por a tua palavra. Que esse irmão, essa irmã que nos ouviu aqui ou através das redes sociais, possa abrir o seu coração, entregar e confiar no Senhor e buscar 2025. E eu tenho certeza, Senhor, que Ele não será envergonhado, Ele será exaltado. Muito obrigado, Deus, por tudo, pela bênção da vida, pela bênção da saúde, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Perdoa as nossas falhas, que possamos, no ano 2025, buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os teus servos, aqui espalhado sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus.